Fala! Tranquilo? Pessoal, então, dando continuidade ao nosso estudo dos procariontes, né? Das bactérias, das cianobactérias, das árqueas. Então a gente retoma do mesmo ponto. Só recapitulando bem rapidinho, na primeira parte a gente viu as características gerais dos procariontes, né? A estrutura celular do procarionte, como que funciona, o que ele tem dentro da célula, né? As organelas, a organela mais especificamente, o ribossomo. A gente viu por que a gente não usa mais a nomenclatura monera, normalmente. A gente dá preferência para o termo procarionte, né, que a gente consegue englobar árqueas e bactérias. A gente viu que árqueas e bactérias não são tão aparentadas quanto a gente já imaginou. Hoje a gente sabe que... Ó, meu pontinho vermelho voltando aí. Hoje a gente sabe que árqueas e eucariotos, né, são bem mais aparentados, por incrível que pareça, e paramos aqui vendo as características gerais de árquea. Então a gente vai continuar estudando árquea? Não, não tem tanto mais o que falar sobre árquea. O nosso foco agora vai ser o outro grupo de procariontes, as bactérias, diria bactérias verdadeiras, bactérias comuns, enfim, as bactérias que vêm à nossa mente quando a gente ouve o termo bactéria, certo? Então, trouxe alguns exemplos aqui. Isso aqui eu sei que essa imagem ficou um pouco estranha, né? Mas isso é uma colônia de cocos, bactérias redondinhas, bolinhas de bactérias. Aqui eu tenho bacilos, que são bactérias compridinhas, né, mais alongadas. Uma cultura de bactérias que a gente usa em laboratório, né, a gente cultiva alguns micróbios, alguns micro-organismos, como as bactérias. E uma colônia de cianobactérias aqui, também em verde, tudo bem? A característica que eu gostaria mais de ressaltar em bactéria é que elas vão possuir uma parede celular de peptídeo glicano. Se vocês lembrarem, em árquea a gente destacou que elas não têm peptídeo glicano em árquea. Já em bactérias, elas têm. Então essa é uma das principais diferenças, pelo menos na forma, né, na constituição das células procariontes, né, nesses dois grandes grupos que seriam bactérias e árqueas ou arqueias. Professor, o que é peptídeo glicano mesmo? Nada tão relevante para a gente ficar discutindo nesse momento, mas o peptídeo glicano é um complexo, né, uma molécula bem complexa, feito a partir da combinação de peptídeos, né, que são proteínas, grosseiramente falando, e carboidratos. Tudo bem? Aí a gente vai para a morfologia das bactérias. A gente vai ver que as bactérias... percebam que agora eu estou usando o termo bactérias mesmo. Eu não preciso ficar tomando cuidado com procarionte. Puta, tem que falar procarionte porque a árquea não é bactéria. Agora eu posso falar bactéria sem medo de ser feliz. A morfologia, ou seja, a forma, né, das bactérias, ela é bem diversa. Então, como a gente viu aqui, esse roxinho, eu vou ter os cocos, que são bactérias em formato de bolinha. Aí, dependendo do jeito que eles se agrupam, né, eu posso ter diplococos, que são cocos que se agrupam em dupla, digamos assim. Os streptococos, que é o caso que eu trouxe aqui para vocês, são cocos, são feixes, né, como que eu posso dizer? Parecido com um colar de contas, digamos assim, um colar de pérolas, um atrás do outro linearmente. Eu ainda teria outros que são estafilococos, mas que nessa imagem aqui eu não trouxe porque o importante é só entender o que seria um coco, tudo bem? Além disso, eu vou ter os bacilos, que eu cheguei a comentar também. O bacilo ele vai ser mais alongadinho, e os bacilos também podem se unir em colônias, por exemplo, os diplobacilos. Eu achei legal essas imagens aqui porque elas sempre trazem uma imagem real do que eles estão falando. Então, diplococos, uma imagem real de diplococos, uma imagem real de streptococos, de bacilo, né? Aqui eles trouxeram na mesma imagem bacilos únicos e diplobacilos, que seriam duplinhas também, né? Mas dá uma ideia boa. O espirilo, que seria uma bactéria um pouco mais tortinha, né? E em espiral, por isso o nome. O vibrião, que seria uma bactéria em formato de vírgula, que a gente chama, ela não sai desse formato, ela tem uma parede bem rígida. A espiroqueta, olha que coisa, que parece uma ondinha, lembra um espirilo. Né? Então são só algumas das formas que a gente vai encontrar dentro do grupo de bactérias.
Trouxe outra imagem também, trazendo algumas mais, mas só também a título de curiosidade, trazendo o nome de algumas espécies. Então, diplococo, streptococo. Aí a gente vai ter outras conformações que entre os cocos, as tétrades, que são 4 combinadas, sarcinas, que são 8 combinadas, estafilococos, que eu comentei com vocês, que parece um cachinho de uva, né? E, repito, as espécies, por exemplo, streptococo, eu vou ter um streptococo pyogenes, olha que interessante, vai levar um nome, né? Aí a gente também pode ter entre os bacilos, que são as compridinhas, o flagelado, um bacilo flagelado, que na verdade eu não entendi porque eles colocaram flagelado como se fosse uma forma, porque afinal simplesmente é um bacilo com flagelos, né? Como a gente comentou na estrutura procariótica, algumas vão ter flagelos, outras não. Mas eles trazem também o streptobacilo, que seria uma fileira, né? Em grande quantidade de bacilos. E assim como a gente viu lá, o vibrião, o vibrio cólera é aquele que vai causar cólera, olha que surpresa. O espirilo, a gente viu um H. pylori, não, um Helicobacter pylori lá no começo, aquele verdinho que eu trouxe para vocês em um dos primeiros slides. Aqui, olha que bonito. E aqui a gente volta a encontrar o H. pylori. E uma espiroqueta também. Aí aqui eles trazem um endósporo, ou um esporo em formação, um esporo sendo formado, que a gente vai voltar a comentar sobre o esporo. Só trouxe essa imagem para reforçar a ideia de diversidade de formas. Tudo bem? Show de bola? Então demorou. Aí a gente pode começar a dividir as bactérias, né? Dividir o grupo bactéria, o domínio bactéria, em dois, quando eu me refiro à nutrição. Como assim? Eu vou ter bactérias autótrofas, ou seja, que produzem o seu próprio alimento, normalmente através da fotossíntese. Quem são professores? Professor, as cianobactérias. Eu não consigo levar meu apontador lá para baixo porque eu não sei resolver esse problema que fica aparecendo esse negócio embaixo, gente. Estou trabalhando nisso, mas por enquanto não consegui. Então eu tenho as cianobactérias, que são que é o grupo mais famoso entre as autótrofas, né? Que são organismos unicelulares fotossintetizantes, por isso eles são verdinhos. Elas vão ter na estrutura celular delas, além das bolinhas aqui, que são os ribossomos, lembra a organela, a única organela presente em procariontes? Esses risquinhos verde claro são lamelas. Nas lamelas é onde a fotossíntese vai acontecer, grosseiramente falando, né? Em algum momento a gente vai voltar, seja eu, seja o Rodolfo, a falar de fotossíntese, porque é o processo fundamental que faz a vida ser como a gente conhece aqui na Terra. E além disso, além das cianobactérias, que são os autótrofos, o representante mais famoso dos autótrofos, eu vou ter as bactérias heterótrofas. Essas a gente tem mais familiaridade. São as bactérias heterótrofas que vão viver dentro do nosso corpo, que vão parasitar, que vão causar doenças, que não vão causar doenças também, como eu falei, podem viver tranquilamente dentro da gente, às vezes a gente até precisa delas, é bem comum. E é isso, essa é a bactéria, como eu posso dizer, comum. Quando a gente pensa nela, é mais ou menos isso que vem na nossa mente. São as bactérias heterótrofas, mas eu ainda tenho as autótrofas. Por exemplo, cianobactérias. Tem esse nome porque elas são meio azuladas. Erroneamente, né, antigamente chamadas de algas azuis. Hoje a gente sabe que elas não são algas, então a gente não usa mais essa terminologia, né, não usa mais essa nomenclatura. Também posso dividir o grupo bactéria, né, o domínio bactéria, quanto à tolerância à presença de gás oxigênio, à presença de O2. E aí vocês já ficam todos felizes de ver que eu estou respondendo a pergunta que eu abri a nossa aula. O que tem a ver uma fumarola submarina? Então, o que tem a ver uma fumarola submarina com um Yakut? Vocês viram que a fumarola tem a ver porque na borda de um vulcão submarino eu vou ter a existência, né? Eu vou ter árqueas prosperando ali. E o que tem a ver o Yakut? Eu vou ter bactéria dentro? Exato, eu vou ter os lactobacilos. São bactérias que a gente utiliza industrialmente para produzir os nossos Yakults, a gente utiliza para produzir iogurte e outros produtos a gente vai utilizar a bactéria. Então essa é a relação entre fumarolas e o Yakult. Em fumarolas eu tenho árqueas,
No Yakult eu tenho bactéria. O que tem a ver um com o outro? São procariontes. Tudo bem? Agora, de acordo com a tolerância do O2, por que tem Yakult, né, nessa página? Né? Por que eu estou falando de Yakult junto à tolerância ao gás oxigênio? Eu posso dividir as bactérias em, basicamente, né, em aeróbias, que são aquelas que sobrevivem apenas na presença de oxigênio. Como assim, professor? Veja bem, você, meu querido, ou você, minha querida, você é um organismo aeróbio, você sobrevive na ausência de oxigênio? Se não tiver oxigênio, você consegue sobreviver? Eu acho que não, hein, professor? Você está correto, está coberto de razão. A gente precisa de oxigênio para sobreviver. Nós somos organismos aeróbios. Todos os animais são, tudo bem? As plantas são organismos aeróbios. Aí, dentro das bactérias, além dos aeróbios como nós, a gente vai ter também os anaeróbios facultativos. O que significa esse nomão aí, né? Os anaeróbios facultativos, eles sobrevivem tanto na presença do oxigênio quanto na ausência do oxigênio. Por isso, anaeróbio facultativo. Ele usa oxigênio se quiser, ele não usa oxigênio se não quiser. Sobrevive na presença do oxigênio e sobrevive na ausência. Então, eles são muito plásticos, né, digamos assim. Eles conseguem sobreviver num largo espectro de ambientes. E por último, o contrário de anaeróbio, o contrário de aeróbio, o contrário da gente que precisa de oxigênio, são os anaeróbios estritos, aquelas bactérias que só sobrevivem na ausência do oxigênio. Como assim? Pois é, esses organismos vão realizar alguns processos energéticos que não utilizam oxigênio, e se tiver oxigênio presente, eles morrem. Olha que coisa incrível. O que tem a ver com Yakult? Para fazer Yakult, a gente usa lactobacilos que vão realizar fermentação. O que tem a ver? O que é a fermentação? A fermentação é um processo que não utiliza o oxigênio. Estou fazendo um X aqui. Ó. Ele não utiliza o oxigênio na fermentação. Ué, como assim? Pois é, a fermentação ela é capaz de produzir, né, energia, de gerar energia para o organismo sem utilizar oxigênio. Então essa é a relação. Nós fazemos respiração celular. A gente precisa do oxigênio para gerar energia, lá nas nossas mitocôndrias. Alguns organismos, bactérias, fungos, eles são capazes de realizar fermentação. Eles não utilizam oxigênio e mesmo assim conseguem gerar energia. Olha que coisa incrível. Agora a gente vai, depois dessa classificaçãozinha por cima, a gente vai para os processos sexuados e reprodução. E eu quero dar um destaque enorme aqui no seguinte ponto. Sai da frente esse negócio. Lembrem-se, por favor, lembrem-se disso. Bactérias, assim como todos os procariotos eles só realizam reprodução assexuada. Como assim? Pois é, eles vão realizar a reprodução assexuada por meio de fissão binária, também chamada de cisparidade, também chamada de divisão bacteriana. Vários sinônimos aí, né? Como assim, professor? Então por que você colocou processos sexuados? Porque é exatamente isso. Em bactérias, a gente vai ter processos sexuados, ou seja, processos que vão gerar variabilidade genética, mas que não configuram reprodução. Como assim? Vamos lá, coloquei uma definição legal aqui no nosso material de estudo, no nosso resumo. Vejam lá. Não quero abrir desse jeito. Deixa eu achar. Vejam bem. A reprodução em procariotos é sempre assexuada, por fissão binária, ainda que existam processos sexuados. Ué, ainda não entendi. Aí a gente vai para a parte de processos sexuados. Aí eu digo para vocês, como já colocado, como já citado, os procariontes não apresentam nenhum tipo de reprodução sexuada. No entanto, em bactéria existem processos sexuados. Então vejam, eu vou ter reprodução assexuada e processos sexuados. Por que é um processo e por que não é uma reprodução? Porque os processos sexuados, apesar de ocasionarem variabilidade genética, eles não necessariamente vão determinar uma reprodução. Então, eles podem acontecer e a bactéria não se reproduzir depois. Nossa, eu estou meio confuso. Eu até entendi a ideia, peguei ela no ar aqui, mas não estou tão certo. Muito bem, fique tranquilo porque a gente vai entender tudo certinho. Vamos primeiro para a reprodução.
olha um processo de reprodução. Deixa eu tirar o som aqui, né? Senão vai atrapalhar minha bela voz. Vou aqui embaixo. Vai. Primeiro, um processo de reprodução, pessoal. Fissão binária em bactérias. Vamos lá. A bactéria ela começa a se expandir, né? Replicar o que ela tem dentro dela. Replicar o quê? Material genético, replicar proteínas, fazer mais parede celular, né? E ela acaba se dividindo em duas. Essa bactéria, essa célula mãe, ela acaba crescendo, inchando e depois ela se divide em duas. Essa seria a fissão binária. Ah, mas o que é isso aí? Como que eu defino isso? A fissão binária desculpa. A fissão binária é reprodução. Por quê? Qual é a definição de reprodução? Em reprodução, no mínimo, você tem que ter um indivíduo dando origem a dois indivíduos. Então você tem que aumentar a quantidade de indivíduos que você tem. Por isso que isso é reprodução. Ah, show de bola. Entendi o conceito de reprodução. Mas por que que o resto não é? Aquele monte de foto aí que eu estou vendo já espiei no resumo. Agora a gente vai entender. O que a gente acabou de ver, fissão binária, é reprodução. Agora nós vamos ver processos sexuados. Beleza. Então vamos lá. Seguindo o nosso resumo aqui. O primeiro processo sexuado é a transformação. Na transformação, o material genético livre no meio, onde a bactéria está, é absorvido. Como assim? Vamos lá. Vocês estão percebendo que é muito difícil achar essas imagens em português, né? Esses vídeos em português. Vejam bem, eu tenho uma bactéria azul e uma bactéria verde. Uma vai morrer. Morreu. Na hora que a bactéria morre, na hora que a bactéria lisa, ela vai naturalmente, o material genético que estava dentro dela vai naturalmente ficar livre no meio. E aí? E aí que outra bactéria que está viva pode absorver esse material genético livre no meio. Isso é o que a gente chama de transformação. No momento que essa bactéria absorve o material genético, ela pode, isso vai ocasionar variabilidade genética nela, ela pode passar a expressar proteínas novas. Como assim? Vamos voltar e vamos rever o vídeo. Vejam bem, vamos imaginar. Vamos imaginar que as bactérias de cor azul, elas têm esse tom porque a cor azul dá uma resistência a mais contra antibióticos. Tudo bem. Então, quem é azul é resistente a antibiótico. Quem é verde não é resistente a antibiótico. Por algum motivo, a bactéria azul morreu. Ficou velha, sei lá, ela morreu. Aí, os genes que dão resistência à bactéria azul vão ficar livres no meio. O material genético dela vai ficar livre. Aí, essa bactéria verde vai vir e vai absorver. Vai ser capaz de pegar esses genes e colocar esses genes no material genético próprio dela, né, da bactéria verde. Aí essa bactéria verde ela vai se tornar azulada. Por quê? Agora ela passou a ser resistente a antibiótico. Porque agora ela tem genes que geram resistência ao antibiótico. Agora ela é uma bactéria resistente ao antibiótico. Agora ela é uma bactéria azul. Tá bom, qual que é a diferença entre transformação, que é um processo sexuado, com uma reprodução de fato? Vocês viram a bactéria se duplicando aqui? Vocês viram aumentando a quantidade de bactérias? Não viram. Então, o que pode acontecer aqui? A bactéria passou por um processo sexuado, ela ganhou variabilidade genética, eu posso vir aqui e matar essa bactéria, de alguma maneira. Ela pode morrer. O que tem a ver? O que tem se ela morrer nesse exato momento, ela nunca vai ter se reproduzido. Então, para ser reprodução, eu tenho que dar origem ao novo indivíduo. Aqui, não necessariamente eu vou dar origem a um novo indivíduo. Ah, beleza, mas e se continuar aqui o vídeo e ela se duplicar? Aí ela vai se duplicar por fissão. A transformação não vai fazer ela se duplicar. Aí a gente entra em reprodução de fato. Ela vai se duplicar por cisparidade, por fissão binária. Tudo bem? Esse é o nosso primeiríssimo processo sexuado. E depois de ver o vídeo eu ainda trago uma imagem aqui para vocês. Talvez eu devesse ter explicado a imagem antes, né? Vejam lá, uma bactéria morre, uma bactéria alisada, material genético é liberado no meio. Outra bactéria vem e absorve esse material genético livre no meio. A partir desse momento, essa segunda bactéria, que absorveu o material genético, ganha variabilidade genética. Agora ela tem novos genes. Show!
Agora a gente vai para o segundo processo, e para entender o segundo processo, a gente tem que lembrar das nossas aulas de vírus. Se vocês se recordarem, lá em vírus a gente tem um processo, que é o ciclo lisogênico, onde o vírus simplesmente vai injetar. Na verdade, a gente tem que combinar os dois ciclos do vírus, né? Primeiro, o vírus no ciclo lítico vai controlar a célula, se reproduzir e infectar novas células. Então, até essas 3 primeiras bactérias aqui, a gente está enxergando um vírus realizando o ciclo lítico. Aí o vírus sai fora, vai infectar novas bactérias e aqui ele vai começar um ciclo lisogênico, onde ele não vai controlar a bactéria no ato, né? Ele só vai injetar o material genético. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer que, sem querer, esse vírus pega um pouquinho do gene da bactéria. Tá vendo aqui? Talvez não está tão claro na imagem, mas tem alguns vírus com material genético vermelho, que é o viral, e marrom, que é o bacteriano, da primeira bactéria. Esse vírus vai passar para a próxima bactéria genes e vai ocasionar variabilidade genética sem querer. Como assim? Calma, vamos ver um vídeo aqui para ficar mais claro. Specialized transduction involves the Deixa eu tirar o som. transfer of... Vejam lá. O nosso querido vírus vai vir, né? Vai injetar seu material genético. Tenha paciência que esse vídeo está um pouco lento. Injetou o material genético, o que ele vai fazer? Ele vai se misturar com o material genético da bactéria, nesse caso. Aí, em determinado momento, o vírus pode tomar conta da célula bacteriana e controlar tudo isso para produzir material genético para ele, para produzir proteínas para ele. Em determinado momento, o vírus vai se replicar através de tudo isso. Se replicou, ele pode ter carregado, sem querer, parte do material genético da bactéria. E agora ele vai infectar uma bactéria nova. Aí ele vai fazer aquele esquema. Injetei meu material genético, esse meu material genético vai interagir com o material genético da bactéria e eles vão ficar misturados. Só que vejam bem, além do material do vírus, eu tenho uma parte do material genético da bactéria, da primeira bactéria infectada. Mas como isso pode ser bom para a bactéria? Pode ser ou pode não ser. Num primeiro momento, isso só está causando variabilidade genética. Variabilidade genética não significa necessariamente uma coisa positiva. Pode ser positiva ou pode não ser positiva. Tudo bem? Mas o que nos interessa aqui são processos sexuados. São processos que causam variabilidade genética. Então, esse é o mecanismo da transdução. Tudo bem? Então, até agora a gente viu a transformação. Uma bactéria morre, libera material genético, a outra bactéria absorve. A gente viu a transdução, onde eu vou ter a participação de um vírus bacteriófago, né? E esse vírus, após infectar uma primeira bactéria e se replicar, ele pode levar, sem querer, material genético da primeira para a segunda bactéria que ele for infectar. E isso vai causar aumento de variabilidade genética. Agora a gente vai para o mais importante, que é a conjugação, que inclusive é o que está representado nessa foto aqui, nessa imagem real de duas bactérias conjugando. O que é essa conjugação aí? Elas estão trocando gametas? Não. Bactérias não trocam gametas. Isso não é reprodução. Isso é um processo sexuado. O mais importante deles, sem dúvida. O mais famoso, o mais comentado. Qual é a definição de conjugação? A conjugação ela consiste na doação de material genético de uma bactéria A, por exemplo, a uma bactéria B, por meio da transferência de um ou mais plasmídios. Então, se a gente lembrar, um plasmídio ele é um DNA, ele é um material genético acessório na bactéria. Algumas bactérias vão ter, outras bactérias não vão ter. E aí, na conjugação, a gente vai acontecer o seguinte processo. Essas bactérias vão formar uma ponte de conjugação. Lembra da pile? A pile sexual. Vamos voltar lá na primeira imagem de bactéria que eu passei para vocês. Olha a pile. Pilus, né, que seria mais correto. Porque pilus em latim é o singular e pile é o plural. Olha que loucura, em latim é o contrário. A pile sexual, o pilus sexual,
Ele vai se formar e vai conectar uma bactéria em outra bactéria. Beleza, professor? Aí eles vão trocar material genético? Vão trocar plasmídio? Não! Eles não vão trocar. Não cometam esse erro básico. Não existe troca de material genético entre bactérias. Existe doação. Doação. Então perceba, a bactéria que tem plasmídios, ela não está enviando plasmídios enquanto ela recebe plasmídios. Ela está simplesmente doando. Ela está mandando plasmídios. Ah, entendi. Não é uma troca, é uma doação. Tudo bem? Em alguns materiais, em alguns vestibulares, você pode ter ainda a seguinte nomenclatura. A bactéria que doa é a F+, e a bactéria que recebe é F-. Alguns livros, alguns materiais vão trazer ainda que a que doa é a bactéria macho e a que recebe é a bactéria fêmea. Eu discordo frontalmente dessa nomenclatura, afinal a gente não tem sexos aqui. Tudo bem? Então, a bactéria que doa, a bactéria que recebe. Essa é a conjugação. Aí, no fim, a gente vai ter coisa parecida com isso aqui. O que eu tenho disso? O que eu tenho no fim? Variabilidade genética, pelo menos para a bactéria que recebeu o plasmídio. Tudo bem? Recebeu o material genético. A gente pode usar a mesma ideia daquela bactéria azul e bactéria verde que a gente viu no primeiro vídeo. Imagina que essa é a bactéria azul, que é resistente, e essa é a bactéria verde, que não é resistente. Depois da doação de plasmídios, as duas podem ser azuis. Essa bactéria que recebeu o plasmídio pode ficar azul, pode ficar resistente, por exemplo. Vamos ver um vídeo para entender melhor? Vamos. Vou até voltar nessa imagem porque eu acho essa imagem linda. Eu acho ela muito bonita. As bactérias conjugando. Então vamos lá. Bacterial conjugation. Conjugação bacteriana. Então, na parte superior do vídeo, eu tenho a bactéria que vai doar material genético, a bactéria F+. Né? Pode vir com essa nomenclatura. E na parte de baixo do vídeo, eu tenho a bactéria que vai receber material genético. Lembrem-se, não é uma troca de material genético, é uma doação. Se não está muito claro, o material genético em azul, o DNA em azul é o principal, né? O DNA de fato das bactérias, e em vermelho é o plasmídio, tudo bem? O que vai ser doado é o plasmídio. Formação da ponte de conjugação, formação do pilus sexual. A bactéria que vai doar, ela vai replicar o seu plasmídio e então doá-lo. Vejam bem que coisa interessantíssima. Na verdade, eu falei o contrário, né? Que nesse vídeo, pelo menos, a bactéria ela vai doar o plasmídio e depois ela vai replicar o plasmídio para restabelecer o que ela já tinha. Vejam bem que interessante. A gente pode usar o mesmo raciocínio. A bactéria de cima ela é resistente a antibióticos. A antibiótico, sei lá, deixa eu inventar um nome aqui. Pode ser um nome real, a penicilina. A bactéria de cima é resistente à penicilina e a de baixo não era. Depois da transferência de material genético, depois da doação de material genético, as duas bactérias podem ser resistentes agora. Se esse plasmídio, se os genes que eu tenho nesse plasmídio conferem resistência. A bactéria de baixo retribuiu a troca, né? A doação? Não retribuiu, porque não é uma troca, é uma doação. Posso estar parecendo repetitivo, mas isso é muito importante, gente, porque isso confunde bastante. Tudo bem? Conjugação bacteriana. A conjugação é o último processo sexuado. Então, lembrando, eu tenho 3 processos sexuados. A transformação, onde a bactéria morre e a outra absorve material genético livre. A transdução, onde eu tenho participação de um vírus. E a conjugação, onde eu tenho a doação de material genético através da ponte de conjugação. Ou pilo sexual. Show de bola! Ainda eu tenho um processo bacteriano que não é um processo sexuado e não é reprodução. Eu chamo ele de formação de esporos ou esporulação. Então, olha que interessante. Alguns gêneros, tá? Alguns grupos de bactérias vão realizar isso, não são todas. Vejam bem, eu tenho uma célula. Essa célula vai começar a esporular, vai começar a formar um esporo. Formou o esporo.
que seria essa bolinha verde aqui no caso. Esse esporo, em condições favoráveis, ele vai voltar a germinar e vai voltar a ser uma bactéria em estado vegetativo normal. Professor, para que isso ajuda a bactéria? Ela está se reproduzindo? Não, não é um processo de reprodução. A bactéria não está se reproduzindo. O esporo é uma forma... Que ódio desse apontador, desse negócio. O esporo, ele é nada mais do que uma forma de sobrevivência. Então, uma bactéria que morreria, por exemplo, em temperaturas de 100 graus Celsius, ela forma esporos e esse esporo pode ser capaz de resistir a 150 graus Celsius apenas. Então, é uma forma latente que a gente fala, uma forma de resistência onde a bactéria permanece com o metabolismo dela muito desacelerado, muito lento, até ela encontrar condições favoráveis e voltar ao estado germinativo. Então, não é reprodução porque eu tenho uma bactéria que vai continuar sendo uma bactéria. Não é uma reprodução. Eu ainda trouxe um vídeo também de esporulação. Spore-forming bacteria grow. Olha lá. Primeiro ela se dividiu, tudo bem. Então, esse vídeo aqui eu já não gostei dele, na verdade, porque ela mostra primeiro um processo de replicação. No começo, agora ela se reproduziu, tudo bem. Agora ela vai formar os esporos. Vejam bem. O material genético está sendo condensado e reservado em uma parte da célula. A célula está secando e está formando ali, no meinho aqui, essa bolinha, um esporo, uma forma de resistência. A bactéria vai ficar assim até encontrar condições favoráveis, onde ela pode voltar à vida, entre aspas, voltar à sua forma vegetativa, voltar a tocar sua vida de boa. Belezinha? Essa é a ideia de esporulação. Esporulação também não é reprodução. Pessoal, o conteúdo mais pesado passou, então fiquem felizes. Eu só quis trazer para vocês que depois de entender todos os processos sexuados de bactéria, a gente chega na conclusão de que evolução em bactéria é muito mais complexo do que evolução em animais, por exemplo, como se já não fosse difícil entender evolução em animais. Então veja bem, essa aqui é uma imagem que ela vai mostrar as relações filogenéticas, as relações de parentesco entre os diferentes grupos de seres vivos. Reparem em eucariotos, fungos, plantas, animais. Vocês estão percebendo que a árvore aqui, ela é reta, ela não tem ligamentos entre os ramos, não tem um negócio cortando aqui o ramo. Vocês estão percebendo isso? Por quê? Porque eucariotos não têm processo de transferência horizontal de genes. Eu não tenho, por exemplo, se a gente pensar aqui na transformação, eu não tenho uma onça parda, por exemplo, morrendo e deixando material genético livre e esse material genético sendo absorvido por outra onça parda. Isso não vai acontecer. Em bactérias eu tenho. Então, a árvore da vida de bactérias e arqueias vai ser muito mais difícil de entender, muito mais complexa. Elas conseguem trocar material genético horizontalmente, não através dos processos de evolução que a gente está acostumado, Então, é por isso que eu tenho esses cortes aqui no ramo. Tudo bem? E que isso tem a ver? Isso tem a ver que esse processo, esses diferentes processos sexuados, eles vão, logicamente, auxiliar na evolução de bactérias. Eles vão acelerar, de certa forma, a evolução de bactérias. E isso, aliado à questão de que bactérias têm um ciclo de vida curto, então elas se reproduzem muito rápido, vai fazer com que a evolução de bactérias ela seja muito acelerada, digamos assim, em comparação com outros grupos como animais. Então a gente pode viver 80 anos. Eu posso ter um filho com 30, com 20, com 15 anos, E uma bactéria não, ela pode se reproduzir a cada 20 minutos. Inclusive eu coloquei no Drive um vídeo de bactérias se replicando, é uma maluquice. Eu não sei se esse vídeo está em tempo real, tá? Mas
é bem interessante. Então, olha, em poucos minutos, em poucas horas, uma bactéria pode contaminar, né, ou preencher, se proliferar por toda uma região enorme. Olha isso. E ela vai aumentando. Uma dá origem a 2, que dá origem a 4, que dá origem a 8, que dá origem a 16, que dá origem a 32. Depois de 2 horas, a gente tem uma enormidade de bactérias. Então isso é muito interessante. E isso tem a ver também, se essa evolução é acelerada, né? A gente vai lembrar da resistência a antibióticos. Aí eu até achei um joguinho aqui, só para mostrar para vocês, lembrar que o joguinho é bem legal, que é simulando... Welcome, Agent Antibiotic. meu Your pai. mission is to destroy an infectious colony of pneumococcus Simulando stationed in the esse sinus jogo. cavity of your human. Peraí, gente. You have been issued a license to kill indiscriminately. Good luck. Esse jogo, então, desculpem, é simulando a ação de antibióticos em bactérias. Olha que legal. Você vai lá e vai matar as bactérias que estão causando uma infecção em você. E o mais interessante é que percebam, no fundo, eu tenho bactérias representadas em branco. Por quê? Eu tenho naturalmente bactérias dentro de mim. Nem todas vão causar mal. As bactérias que causam mal pra gente, elas estão representadas aqui como em verde e azul. Então isso é muito interessante também, essa parte. Tudo bem? É bem legal o joguinho, viu? Se vocês quiserem jogar ele, é só procurar... Deixa eu ver o nome aqui. Agent Antibiotic. Agente antibiótico. Tudo bem? Gente, procariontes. É só terror? É só doença? Não. Além da questão de patogenia, né, de causar doenças, os procariontes eles são muito importantes. E isso estou falando procariontes de forma geral, mas principalmente em bactérias. Eles vão ser importantes na geração de oxigênio que a gente acaba respirando, as cianobactérias, na decomposição, papel importantíssimo ecológico que eles vão dividir com os fungos, na indústria para a gente produzir vinagre, para a gente produzir Yakult, para a gente produzir uma infinidade de coisas que a gente utiliza no dia a dia. Na ecologia ainda, na relação que alguns grupos de bactérias vão ter com plantas, que vão permitir que essas plantas sobrevivam, né, no ciclo do nitrogênio, que a gente vai chegar a ver também. Na indústria biotecnológica, através da tecnologia do DNA recombinante, onde utilizando bactérias a gente vai conseguir produzir insulina para ajudar os diabéticos, né? Então isso é muito interessante, muito incrível. E aqui também a gente tem as bactérias que fazem parte naturalmente da nossa microbiota. Microbiota que não é flora intestinal, certo? Não tem um pinheiro dentro de mim. Microbiota. Então muitas vezes vocês vão ver médicos falando flora intestinal, né? Um biólogo ele como que chama quando a pessoa fala no caixão? Se retorce no caixão, enfim, um biólogo se retorce, né, quando ele escuta a nomenclatura flora intestinal, né? Eu não tenho um coqueiro dentro de mim, eu tenho micro-organismos, microbiota, tudo bem? Microbiota intestinal, microbiota vaginal, microbiota bucal, microbiota nasal, então a gente tem muitas microbiotas. Meu Deus, então eu tenho um monte de micro-organismo dentro de mim me causando doença? Não necessariamente. Muitas, inclusive, a gente depende delas, a gente precisa delas. E aqui no canto eu trouxe para ressaltar que a peste negra, a peste bubônica que assolou a Europa, né, dizimou em alguns anos, algumas décadas, em alguns séculos, né, apenas dizimou 1/3 pelo menos da população da Europa. Então a peste negra foi causada por uma bactéria, a bactéria Yersinia pestis, que era ela era propagada através de picadas de carrapatos, né, de pulgas, enfim. Eu não lembro exatamente qual artrópode, qual artrópode que era, mas ou era carrapato ou era pulga. Beleza? Então, procariontes, pessoal. Esse é o fim do conteúdo do conteúdo de fato, né, de procariontes. Então, termina aqui. Mas eu ainda vou ter um extra falando um pouco sobre doenças bacterianas, né, as bacterioses, e também fazendo alguns exercícios com vocês, uns 2, 3 exercícios, só para a gente fazer junto, só para a gente pegar no tranco. Show de bola?
Valeu, gente. Por favor, me ajudem aí. Críticas, sugestões. Tamo junto, é nóis.